Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação. Escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Gente, aqui é a sua profissional de saúde e eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, que são febre, manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, nos músculos e nos olhos. Na zika, a coceira é intensa. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Governo Federal. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Muito bem, uma ótima noite para você. Está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco pela Rádio 3VL. Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, hoje com o tema Direito de Família na Pandemia Covid-19 e também o retorno do gradual do Judiciário. Presença hoje da nossa convidada, a doutora Juliana Gomes. Boa noite, doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo de Moraes e a doutora Juliana Gomes. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, doutora Isabela, doutora Juliana. Parece que tá dando um delay. Deixa eu ver se tá chegando o áudio direitinho para elas lá, viu? Tá dando um delay, né? Coisas de tecnologia. É, acontece, viu? Vamos ver se chegou agora aqui. Pera aí, vamos tentar de novo aqui, se chegou. Vamos ver se a Isabela vai entrar novamente aqui. Eu vou chamar de novo no Zoom. Vou colocar um intervalo aqui e chamo vocês novamente no Zoom. Tá jóia. Olá, ouvinte! O Prosa Rural ajuda você a se proteger nessa pandemia do novo coronavírus. E hoje temos informações importantes de como lidar com pessoas que apresentam os sintomas dessa doença. Se alguém de casa estiver com tosse, espirro, febre, coriza, cansaço ou diarreia, deve ficar em casa e cumprir isolamento por 14 dias. Elas devem ficar em um quarto só para elas. E é necessário separar os objetos de uso pessoal, além de copos, pratos e talheres. Sempre que a pessoa usar o banheiro, lave com água e sabão e com solução de 1 colher de sopa de água sanitária diluída em 1 litro de água. Mantenha os ambientes da casa ventilados, com janelas e portas abertas e não receba visitas. Saiba mais informações no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Respeitar, preservar e garantir a segurança das crianças e adolescentes é um compromisso da sociedade no geral e do poder público. O Disque 100, o Central de Proteção aos Direitos Humanos, tem como principal objetivo fazer a coleta de denúncias onde crianças e adolescentes sofrem violação.
Segundo o Ministério da Justiça e da Cidadania, o SEM é um canal que o usuário pode denunciar violências contra crianças e adolescentes, colher informações acerca do paradeiro de crianças e adolescentes desaparecidos, ou até mesmo tráfico de pessoas, independentemente da idade da vítima, além de obter informações sobre os conselhos tutelares. Não desvie o olhar, denuncie. Preservar o meio ambiente não é só uma preocupação dos governantes, é um dever de todas as pessoas que podem contribuir para que os impactos ambientais diminuam. As pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Vivemos em uma época onde as catástrofes naturais são consequências do que o homem trouxe para a modificação da natureza. Nossa saúde está integrada ao meio ambiente. Por isso, se estiver sendo castigado, a sobrevivência de todos os seres vivos estará ameaçada, inclusive a nossa. Por isso, vamos Muito bem, agora estamos de volta, tudo normalizado, mais uma edição do Direito em Foco, doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo de Moraes e a nossa convidada, a doutora Juliana Gomes. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, Túlio, Boa noite. Geraldo, doutora Isabela, prazer. E Boa todos noite. ouvintes. Boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem recebida ao nosso programa, prazer estar aqui conosco. Eu falei que hoje eu vou ficar mais caladinha. Hoje eu vou ficar mais quietinha. Quem vai falar hoje vai ser o doutor José Geraldo. Que isso, é uma grande honra. É uma grande honra tê-la aqui conosco, viu, doutora Juliana, para falar de um tema bastante atual, né? Que é o direito de família na pandemia, certo? E o retorno gradual do judiciário. Agora eu passo a palavra para o doutor José Geraldo. Boa noite a todos novamente, né? Boa noite ao Thales, a doutora Isabela, a doutora Juliana. É sempre um prazer ter profissionais tão competentes como a doutora Juliana. A doutora Juliana, eu me lembro dela nos corredores da PUC lá. Não sei se você me lembra de mim. Mas a doutora Juliana é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, pós-graduada em Direito Processual e Direito de Família pela Universidade, pela PUC, é sócia proprietária do escritório de advocacia Alves e Gomes Advogados Associados, advogada militante na área de Direito de Família e Cílio, voluntária em consultoria jurídica no Caritas, né, pela paróquia Nossa Senhora Aparecida São Miguel Arcanjo. Então, como todos os nossos convidados, tem um currículo brilhante, né, doutora? Obrigada, doutor. Realmente, nós esbarramos muito pelos corredores da PUC, né? Da nossa famosa PUC, né? Já tem alguns bons anos já. Mas, doutor, nós vamos falar um pouquinho hoje, discutir um pouquinho sobre a questão do direito de família durante o período da pandemia. Desde março para cá, nós ficamos algumas semanas sem programas ao vivo, e aí nós emergimos nessa tecnologia do Zoom e estamos fazendo virtualmente. Então, por isso que de vez em quando existem algumas falhas tecnológicas aí, mas nós sempre passamos por cima disso, né? E todo esse tempo nós estamos falando de assuntos relacionados a esse momento atípico, não só do Brasil, mas do mundo todo, em que toda a sociedade teve que se adequar de uma forma ou de outra a esse momento diferente da nossa história. E o direito não foi diferente, não é? E o judiciário também não foi diferente. Em relação à questão da família, do direito de família, que a senhora trabalha muito, que milita muito nessa área,
Como que ficou a situação? Lembrando que o nosso público não é só de advogados, a grande maioria do nosso público é de pessoas leigas, pessoas que se interessam pelo assunto, mas não têm uma formação em direito. E muitas vezes elas não entendem o que se passou durante esse período, o que está se passando. Muitos processos foram suspensos, muitos prazos processuais, por exemplo, muitos processos não andaram. Então as pessoas não entendem muito o que está acontecendo e às vezes até atribuem ao próprio advogado da causa a demora pela tramitação dos feitos, não é? Então eu gostaria que você elucidasse aqui para a gente como que foi o judiciário durante esse período da pandemia e como que ficou o acesso dos cidadãos e dos próprios advogados durante esse período da pandemia. Pois bem, eu vou tentar resumir, assim, porque foi um lapso temporal muito grande, né? E assim como vocês tiveram que adequar pela plataforma do Zoom, o judiciário também teve que se adequar ao atendimento do público e dos advogados. Bom, nós tivemos aí o estado de calamidade pública decretado no início de março, né? E desde o dia 16 de março, o TJ ele publicou uma portaria. A portaria disponibilizava que a suspensão seria total. Então, isso significava que o quê? Tantos os atos processuais, os processos físicos, eletrônicos e o acesso das pessoas, né, dos cidadãos e dos próprios advogados ao judiciário, ele foi limitado. Então, literalmente, nós não tivemos acesso presencial. Esse período de março foi prorrogado várias vezes, né, por várias portarias específicas do Tribunal de Minas Gerais. Cada estado trabalhou de uma forma, mas dizendo do nosso estado propriamente dito, ele ficou suspenso até em meados do dia 15 de julho. E como que funcionava? Nesse período de suspensão total, presencialmente não tinha atendimento. Os processos estavam paralisados. Qualquer acesso à justiça seria só por uma medida de urgência. Existiam, sim, alguns juízes, né, trabalhando em acesso remoto, todos em acesso remoto, servidores, mas a realidade é que nós, advogados, a gente teve uma dificuldade muito grande, né, em ter acesso aos juízes de direito, aos próprios funcionários, né, aos servidores, porque não se tinha acesso. O tribunal liberava em algumas comarcas alguns e-mails, alguns telefones, mas a gente sabe que na prática, para o advogado que precisou demandar uma tutela de urgência, uma liminar, não foi tão simples assim. Eu tive um caso que eu ingressei em abril com uma liminar e eu consegui contato com a secretaria só em julho para despachar essa liminar de alimentos. E outros colegas também relataram situações assim. Então, de fato, o acesso ele foi muito limitado, né? Nós tínhamos essa dificuldade, não tinha a possibilidade de atendimento presencial. Se o advogado comparecesse no fórum, as portas estavam fechadas, não tinha acesso. Então, realmente, esse foi um ano muito atípico. Na distribuição dos processos eletrônicos, porque os processos físicos literalmente pararam, o advogado tinha a opção de informar que era algum ato referente à pandemia, uma liminar, um pedido de urgência, para que aquele juiz pudesse apreciar. A lei fala, né, que é até 72 horas, mas a gente via de regra isso não foi, infelizmente não tinha como ser cumprido e não tinha como nós, advogados, exigir, né, do judiciário esse cumprimento da lei, né? Infelizmente, nós ficamos assim de mãos e pés atados, porque a gente não tinha alternativa e, como o doutor bem colocou, muitas pessoas, né, que não são da área do direito ficavam se perguntando, né, e o meu processo teve andamento, não teve, não é possível, principalmente demandas de família, alimentos, guardas, mas infelizmente tudo ficou paralisado. E aos poucos, né, foram retomando, né, as atividades. Quando foi em julho, o PJ publicou uma portaria novamente, instaurando o retorno gradual do Tribunal de Justiça. Nesse retorno,
ele disponibilizou para os advogados a possibilidade de quem tem processo físico dar carga no processo para digitalizar o processo para tornar ele eletrônico, para que assim pudesse ter um andamento mais rápido, mais célere. Mas aqueles que não quisessem fazer isso, porque talvez teriam um número muito grande de processo, a própria secretaria ia incumbir de fazer isso. E aí está retornando aos pouquinhos, e desde o dia 10 de setembro voltou o atendimento presencial, mas com algumas limitações. Por exemplo, antes da pandemia, todos os atos do processo eram tratados diretamente no fórum. Audiência, despacho, qualquer movimentação que precisasse, o advogado teria acesso direto ao fórum. Com a pandemia, isso ficou limitado. Desde o dia 10 de setembro, determinou que alguns atos seriam realizados, né, no fórum, mas alguns seriam na modalidade virtual também. Então, o judiciário também teve que se adequar a essa nova sistemática, né? Então, a partir de setembro, voltou os atendimentos presenciais. Julho, voltou todos os processos eletrônicos, né? Os prazos processuais eletrônicos voltaram a funcionar. E desde o dia 1º de outubro, os prazos dos processos físicos de primeira instância retornaram. Então, aos pouquinhos, né? O judiciário está voltando, nós, aplicadores de direito, estamos conseguindo exercer a nossa profissão e levar a informação, né, e o direito para toda a sociedade. Inclusive, não só os autores das ações, nossos clientes, sofreram nesse período, né? Os próprios advogados também sofreram muito, porque muitos alvarás, por exemplo, não foram expedidos, né? Principalmente na questão da justiça do trabalho, ficou muito paralisado, e outros alvarás também físicos também não foram expedidos e nós não tivemos acesso a esses alvarás, por exemplo, né? Então a gente sabe muito bem que muitas vezes o profissional de direito, ele trabalha e recebe por meio desses alvarás, não é? Então, de certa forma, esse esclarecimento seu foi muito oportuno, porque as pessoas realmente questionavam em relação à demora da tramitação dos feitos, não é? E a única resposta que nós tínhamos é que, infelizmente, esse momento pandêmico paralisou as atividades por completo, né? Tinha pessoas que entendiam, tem pessoas que não entendiam. Agora, trouxe uma inovação muito interessante esse momento para o judiciário, que foram as audiências virtuais, né? Já havia um piloto de audiências virtuais, a Justiça do Trabalho já fazia algumas audiências já eram gravadas, principalmente oitivas de testemunhas, né? Mas aí, de uma hora para outra, o judiciário teve que se reinventar e colocar em prática esses projetos de audiência virtual, primeiramente a questão da Justiça do Trabalho, não é? E depois foi sendo foi aumentado esse panorâmico da justiça em relação às audiências virtuais. No caso da justiça comum, no caso do direito de família, das varas de família, estão havendo as audiências virtuais hoje em dia? Sim. Então, nós tivemos sim essa evolução, né, essa adequação que, de certa forma, eu acho que é benéfica e que vai ficar, né, para todos nós. O tribunal ele publicou a portaria tratando sobre as audiências online no dia 5 de maio. Então, como o doutor colocou, a Justiça do Trabalho ela é sempre inovadora, né? Foi à frente e posterior a Justiça Comum foi se adequando. No âmbito do direito de família, propriamente dito, elas estão acontecendo sim. Como que está sendo a sistemática, né, das audiências online? As audiências de conciliação, todas estão sendo realizadas online. Então, todas as partes, né, o autor e réu e os advogados, que na Justiça Comum é bom colocar aqui, precisa da representação do advogado. Se não tiver o advogado constituído, tem que ter a Defensoria Pública e o Ministério Público também, porque nas ações que envolvem direito de família, né, interesses do menor, sempre tem que figurar o Ministério Público. Então, ambas as partes são intimadas,
é um tema parecido com esses que nós estamos utilizando. É encaminhado um link, né, de acesso, uma senha, onde o advogado fica responsável de encaminhar para as partes. E aí o juiz ele intima as partes para que no prazo de 48 horas se manifeste do interesse ou não da audiência de conciliação. Caso não tenha interesse, ele tem que justificar e volta à conclusão para o juiz. O juiz ele pode aceitar o pedido para que não seja feito na modalidade virtual, ou então ele pode negar. Negando, né, cabe um recurso que para nós do direito é o agravo, né, de instrumento, que aí um outro juiz vai apreciar o motivo pelo qual está solicitando cancelamento. Com relação à audiência de 8... Oi? Deixa eu só te interromper um minutinho. Pois não? Eu achei interessante essa sua observação, e até assim, a logística do judiciário, né? Porque eu sou do extra, então, na verdade, eu sou do extra judicial e é bem diferente, né? A realidade brasileira, né, no caso, vamos por aquelas pessoas que não têm acesso, como é que elas procedem? Então, na verdade, é um ato facultativo, esse que você acabou de falar, no que tange ao comparecimento da audiência de conciliação. Como é que só para eu entender como é que é a sistemática no judiciário, entendeu? Nos cartórios, e também essa questão da lavratura dos atos, né, por videoconferência, né, de forma de acesso remoto, mas é um ato facultativo, né? Nós continuamos exercendo atividade, estamos uma semana parada no estado de Minas, né, mas depois estamos retornando de forma gradual mediante agendamento. Agora, eu só queria entender como é que funcionou isso. Então, doutora Isabela, no judiciário, na justiça comum, a lei ela não dispensa a presença do advogado. Então, se a parte, né, por não ter recursos próprios de contratar um advogado, ela precisa da defensoria pública. A presença, ela poderia não comparecer, salvo se ela tiver uma procuração pública para que constitua uma outra pessoa para representar. Na ausência da parte, se ela não comparecer na audiência e não tiver uma justificativa hábil, o juiz pode decretar a contumácia, se for autor, que é quando o autor desiste do processo, abandona o processo, abandona o processo, né? Ou revelia, que é quando o réu não comparece. Então, não tem essa faculdade, não. É obrigatório o comparecimento, somente poderá ser substituído a presença física da pessoa na modalidade virtual ou presencial, que não está acontecendo nesse momento, por meio de procuração pública, que diferente da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, que não trata dos direitos de família, mas que traz o acesso às pessoas sem advogado. Mas eu não vou entrar nesse mérito porque não é do nosso tema, mas nesse caso teria que ter uma procuração pública para substituir aquela pessoa no judiciário, tá? E só aproveitando a pergunta dele, a gente viu aí, né, no que já espera no direito criminal, né? Tem como a doutora explicar para os nossos ouvintes como que deu a sistemática, né? No que tange a prisão, porque a gente viu, né, no período da pandemia. Tudo com relação à pandemia, até na área criminal, ela trouxe, né, uma adequação. A justiça, a atuação do direito penal, ela também ficou prejudicada. Então, da mesma forma, já existiam algumas audiências online também, igual o doutor José Geraldo falou, inclusive na justiça criminal, mas também, se em determinada situação o réu estiver preso e não tiver como comparecer, tem que justificar. Então, mas de qualquer forma, a presença é indispensável em qualquer âmbito da justiça, seja no direito civil, direito de família, no direito penal. É ótimo frisar isso para os ouvintes, né? Porque tem muitas pessoas que não detêm conhecimento jurídico, né? Então, então é bom para os nossos ouvintes ficarem atentos a isso, né? Que eles, o comparecimento se faz, né? Assim, não se faz necessário por meio de um advogado, correto?
Correto, isso mesmo. E uma questão que eu gostaria de pontuar, que eu acho que é interessante, é o seguinte: com a necessidade de fazer as audiências virtuais, nós esbarramos de um problema que até então nós não tínhamos, que é a questão tecnológica, né? Nem todo mundo tem acesso à tecnologia, nem todo mundo tem conhecimento de, por exemplo, entrar no sistema que o TJ libera para a gente. É complicado, não é tão simples assim. Tem advogados que se complicam com aquilo também, né? E muitas vezes você pode até fazer um teste antes da audiência, tá tudo certinho, mas na hora da audiência o autor ou o réu não consegue entrar, não é? E não tem como avisar também, porque não existe um canal rápido. Né? Se eu mandar um e-mail, por exemplo, avisando que eu não consegui, na audiência o juiz não vai ver isso. Não existe um telefone para você contactar, falar assim: olha, eu não consegui entrar, deu um problema aqui no meu sistema. E assim, todos nós estamos sujeitos a problemas tecnológicos, né? Porque os ouvintes viram que no início do programa nós tivemos um probleminha. E isso é muito comum. Hoje, por exemplo, eu participei de uma audiência trabalhista e simplesmente o áudio do juiz não dava para ouvir nada, né? Veja bem, o juiz, a gente não conseguia ouvir o que o juiz falava. Então, isso são problemas que podem acontecer. E aí eu não sei se isso foi benéfico também, pode ter criado uma certa discrepância aí do atendimento jurisdicional. Porque, e as pessoas que não puderam comparecer? Não é? E as pessoas que tiveram sua defesa prejudicada? Não foi possível, por exemplo, na Justiça do Trabalho, a oitiva de uma testemunha importante, não é? Para aquela ação. Então, são questões realmente que ainda merecem alguma regulação, algum aperfeiçoamento no que se refere a isso, né? Eu tenho uma solução para vocês. Agora eu vou participar, né? Se suponhamos que, né, nesse exemplo aí dado pelo doutor Zé Geraldo, a parte não pôde comparecer em juízo, certo? Aí vocês podem procurar qualquer tabelionato de notas e solicitar a lavratura de uma ata notarial para oitiva de testemunha, entendeu? Os cartórios têm feito muito, e depois os senhores podem anexar essa ata notarial, né, porque eles comparecem, fazem o adiantamento no cartório, em qualquer tabelionato de notas, e ali se procede, né, feito a oitiva de testemunha, seja para processo judicial ou processo administrativo. Então, nesses casos, os cartórios estão aí contribuindo, né, nesse momento pandêmico, para o judiciário, né. Isso mesmo, ótima ideia. Acho que é uma produção de prova fantástica, a ata notarial. Exatamente. Só complementando, doutor, eu tive uma situação semelhante que o provedor da minha internet bloqueou o acesso, é uma plataforma disponibilizada pelo CNJ, e eu tive que usar a minha internet móvel para poder concluir a minha audiência. E também tem se discutido muito essa questão da oitiva da testemunha. No direito de família, propriamente dito, o que a gente tem feito? Porque realmente é muito prejudicial uma audiência de oitiva de testemunha na modalidade totalmente virtual. Então, os juízes eles têm designado a audiência telepresencial. Como que funciona isso? As partes, autor e réu e advogado, ficam online e somente as testemunhas comparecem em dia e horário marcado no fórum. E aí, aquela testemunha, ela vai com todas as medidas de segurança, máscara, né? Leva seus documentos de identificação. É uma sala específica, fica separado a testemunha do autor e do réu em ambientes separados. Tem uma equipe do tribunal que vai receber e que vai orientar a posição, que vai higienizar o local. E aí, essa audiência ela vai ser telepresencial. As testemunhas ficam no ambiente físico do tribunal e os demais atos são online. Então, tem acontecido isso também, porque a gente tem tido muitas falhas técnicas e a gente não sabe nem sempre a índole da pessoa, né? Ela pode estar em um determinado momento indo por uma linha de segmento do depoimento, a internet cai e muda o raciocínio dela. Então, isso aconteceu muito, a gente viu muito, realmente precisa de regulamentar melhor essa decisão.
essas situações. 100% a gente sabe que não vai ter como, porque todos os atos, né, online é sujeito a ter essas falhas técnicas, mas a gente precisa regulamentar melhor, porque pode ter muita nulidade de processos aí na frente e gerar um prejuízo muito maior para as partes. Bom, doutora Juliana, na verdade, sim, a sociedade inteira ela foi pega de surpresa, né? Sim. Nós tivemos que nos adequar tudo, né? Tipo, álcool em gel, uso de máscara. Nossa, a gente fechou isso, todo mundo, né? Nossa, agora é ato eletrônico, como é que funciona? Eu acho que, assim, é o caos, né? A gente fala que foi um momento de pandemia mesmo, né? E a gente até brinca no programa que as pessoas teriam que ter saúde mental nesse... Porque é muita pressão, né? As escolas fechadas, criança em casa, né? Então, as mães que trabalham com criança, né? Até as crianças também estão no aula online. Então, assim, uma loucura, né? E muitas vezes também tem problema até nas próprias aulas, né? A doutora Geralda também dá aula, né? Ele é professor também. Então, tem essa questão, assim, todo mundo teve que se adequar a tudo, né? Com certeza. Nós estamos num caos, né? A verdade é essa. A gente está se reinventando e se readequando em tudo, né? Em todas as áreas, né? Assim como nós do direito tivemos que se adaptar, todo mundo, questão pessoal, né? Profissional, e eu converso muito principalmente na área do direito de família, eu falo que o meu atendimento é 90% psicológico e 10% da área do direito. E nessa pandemia, eu acho que foi 98% atendimento psicológico, porque foi uma crise, assim, sabe? Uma abstinência de contato pessoal, de socializar, de encontrar, não só das partes, mas de todos, né? E aumentou o número de divórcio, né? Você viu? Sim, eu fiz muitos divórcios também nessa pandemia. Muitos. Eu confesso que, assim, muitas reconciliações também, porque eu acredito muito na questão da conciliação, principalmente no direito de família, mas, infelizmente, teve um número muito grande de divórcio. E teve divórcio virtual também, né? Que facilitou muito também, né? Para todas as partes. Eu acho que é uma questão, como nós havíamos falado, que precisa realmente de regulamentação, de regular, melhorar até essa questão tecnológica das audiências, porque eu sempre acredito que no ambiente de uma audiência tem que ter harmonia, tranquilidade, né, civilidade entre as partes, e muitas vezes essas falhas tecnológicas que acontecem no meio da audiência criam uma certa impaciência, um certo nervosismo, né? Eu me lembro de uma audiência trabalhista que eu fiz, em que a testemunha ela não conseguia, e não era telepresencial, era totalmente virtual, a oitiva da testemunha. Ela não conseguia entrar, quando ela entrava, não aparecia a imagem, e a juíza queria ver a imagem dela, e aí a juíza ficou impaciente, e aí às vezes o som falhava, e a juíza fazia a pergunta várias vezes, e ela não conseguia ouvir, entendia errado, né? Aí o advogado da reclamada fazia perguntas, a testemunha não conseguia entender, respondia uma coisa fora, e aquela audiência foi demorando, e todo mundo ficou nervoso, e eu acho que não foi producente. Acho que aquela audiência poderia ter tido um resultado muito melhor para o meu cliente, por exemplo, se tudo fosse bem feito, né? Isso é perfeitamente possível para causa de nulidade de uma audiência, porque aquela audiência vai ficar gravada. E aí, depois de uma análise mais criteriosa desse vídeo, pode-se identificar vários problemas relacionados a, por exemplo, a defesa, ou a oitiva, a produção de provas, principalmente, né? Então, eu acho que isso aí vai ter que ser melhorado, mas acredito que vai ser, e eu acho que nós temos que continuar com esse procedimento, porque ajuda bastante, não só os advogados pela diminuição do tempo de locomoção às audiências, mas também as partes que, querendo ou não, são beneficiadas também, né, doutora? Sim, com certeza. A gente tem que adequar. Falhas vão sempre existir, né? Por mais que se aperfeiçoe e tudo, mas eu acredito também que foi um grande avanço e que nós temos só a
a somar isso para nós, né? Questão de tempo mesmo, né? Para deslocamento, e a gente vai adequando, né? E vamos tentando fazer igual o doutor falou, né? Para não prejudicar o nosso cliente, a gente vai seguindo aquilo que é possível fazer. O que não for possível, a gente manifesta de forma negativa no processo. Isso. Doutora, nós vamos fazer um pequeno intervalozinho e depois nós voltamos com a segunda parte da entrevista e nós vamos falar como ficaram as decisões judiciais relacionadas a alimento, prisão civil, guarda e esse tipo de procedimentos, tá bom? Excelente, aguardo. Bacana, show de bola. Tem participação aqui do Fabiano Mendes Ribeiro, ele falou aqui, parabéns pela escolha do tema e na escolha do profissional, doutora Juliana Gomes, super recomendo. A Débora Algolini também participando, Fagundes Neto, a Sandra Silva falando parabéns, Juliana, a Eliane Magalhães, doutora Juliana, super competente, indico demais. Também o Adriano Ursino e o Naldim Ferreira. Além também da participação da Tatiane Lima em Betim, no bairro Teresópolis, e o Fred Simval também acompanhando pelo nosso aplicativo. Então nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco tem mais Direito em Foco na 3VL, não sai daí. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Você está com suspeita de doença respiratória? Está com febre, muita tosse? Sente dificuldade para respirar? Antes de mais nada, evite a automedicação e procure ajuda médica. Tomar remédio sem prescrição médica pode mascarar alguns sintomas e atrasar um diagnóstico correto. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Quando o assunto é amamentação, a rede de apoio também é fundamental para a saúde das crianças e das mamães. Se você pode, amamente até os 2 anos ou mais e de forma exclusiva até os 6 meses. Em caso de dúvidas, busque sempre orientação de um profissional de saúde. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Saiba mais em saude.gov.br/amamentação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo.
Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que ocorre em todas as classes sociais. Ela é definida como qualquer ato de violência baseada no gênero que resulte ou possa resultar em ofensa ao sofrimento sexual, físico ou mental para a mulher. No Brasil, existe um canal de atendimento para a mulher vítima de violência por meio do número telefônico 180. Central Telefônica para Atendimento às Vítimas criada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, SPM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Em caso de agressão, não tenha medo. Denuncie. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Gente, aqui é a sua profissional de saúde e eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, que são febre, manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, nos músculos e nos olhos. Na zika, a coceira é intensa. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Governo Federal. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas. Muito bem, estamos de volta com o Direito em Foco, chamando mais uma vez a doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo de Moraes e a nossa convidada, a doutora Juliana Gomes. Olá. Voltamos. Voltamos, então. A participação de todos vocês, em especial a doutora Juliana. Doutora, muito bem, muito obrigada por estar aqui conosco, falando de um tema tão relevante aí para a nossa sociedade, para os nossos ouvintes, né? Que é o tema de direito de família, né? E o andamento, né, do judiciário, dos processos, né? Como é que ficou essa questão aí no judiciário? Só para quem está pegando o programa aí no meio do caminho, sintonizou agora. Mas vamos lá. Doutora, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que ficou a questão da guarda, né, no direito de família, a questão de visita? Poderia explicar para os nossos ouvintes como que ficou essa questão em função da pandemia? Sim, claro. Bom, tecnicamente, não mudou em nada, né? As pessoas me procuraram dizendo, olha, eu não consigo cumprir, né, o que foi determinado, muitas das vezes a questão da regulamentação e tudo. O que eu devo fazer? Qual foi a minha orientação? Primeiro, bom senso. Nós estamos falando aí do direito de criança, né, do direito de visita, da questão da pensão, então isso é irrelevante. O nosso ordenamento prioriza sempre o menor interesse da criança, né, independente da situação.
mas a gente sabe que em algumas situações os responsáveis, né, os guardiões, os pais, não conseguem chegar no bom senso. E aí precisa da intervenção do judiciário. Então, sobre a guarda compartilhada, por exemplo, muitos me perguntaram como ficaria o cumprimento. Porque na guarda compartilhada, embora não divide a criança, né, que muitas pessoas, como nós temos ouvintes que não são da área do direito, é bom a gente fazer esse paralelo, a guarda compartilhada compartilha as decisões daquele menor, daquela criança. Então, o juiz vai estabelecer um endereço fixo, ou da mãe, ou do pai, ou do responsável, mas as decisões são conjuntas. E durante a pandemia, se não foi possível aplicar as decisões juntas, precisou acionar o judiciário. Eu tive situações que as partes fizeram um acordo extrajudicial, que durante o período de pandemia readaptaram algumas situações que foram pactuadas, né, em sentença, e levamos para o judiciário manifestar se sim ou se não, que no direito a gente utiliza o termo homologação judicial. E tive uma situação também que os pais não chegaram em consenso algum sobre a questão, né, da guarda compartilhada, da pensão, da visita, e nós tivemos que reabrir o processo. Então, todas as decisões do direito de família, para serem alteradas, elas precisam ser levadas no judiciário. Infelizmente, na prática, a gente não teve tanta celeridade. Como nós mencionamos no primeiro bloco, o judiciário teve a suspensão, então nós tivemos essa dificuldade, né, de adequar todos esses atos, esses acordos. Então, realmente, principalmente na área do direito de família, ficou muito complicado quando os pais não conseguiram chegar no bom senso com essas questões. Inclusive... Pode falar. Pode. Inclusive, eu acho interessante, porque no direito de família, os litígios no direito de família são muito carregados de mágoas, ressentimentos, tristezas, não é? Por isso que é tão delicado trabalhar nessa área. E, muitas vezes, em momentos normais, tidos normais, não é? Já havia muito conflito, em especial essa questão de visita, guarda, também pagamento de alimentos, mas a gente já via muito na prática conflitos em relação à questão das visitas, da regulamentação. E com a pandemia, isso me parece que agravou muito, porque eu tive casos aqui no escritório que a mãe proibiu completamente o pai de ver o filho, porque ela julgava que o pai poderia levar a Covid para dentro da casa dela. Então, e o pai tem todo o direito do mundo de ver o filho, como o filho também tem todo o direito de conviver com o pai. E isso foi judicializado, porque era impossível impedir com que o pai visitasse seu filho, né? Uma outra questão também que eu acho que seria interessante esclarecer, que é o seguinte: tudo que aconteceu de estranho nesse período, botaram culpa na pandemia. Então, teve pessoas que renegociaram aluguéis, tem pessoas que simplesmente não pagaram aluguéis por causa disso, e tem pessoas que tentaram não pagar pensão por causa da pandemia, ou por motivo de redução de salário, ou por perda do emprego, não é? A simples decretação desse momento difícil, dessa calamidade pública, não isentou ou isentou os pais ou quem era obrigado de pagar a pensão, de pagar a pensão ao filho. Então, qualquer decisão judicial que seja fixada os alimentos, ela só pode ser alterada por uma decisão judicial. Então, mesmo a gente passando por uma situação de calamidade pública decretada, não afasta o dever daquele de pagar os alimentos, né, e o direito daquele de receber. O que aconteceu foi uma readequação, como o doutor bem colocou, diante do cenário econômico. E isso possibilitou as partes de renegociar. Não renegociar se deve ou não pagar a pensão, que isso é inquestionável. A criança tem que ter, a alimentação é direito dela e pronto, acabou. A questão é o seguinte, o judiciário, de certa forma,
flexibilizou o acordo para o quê? Tivemos situações, decisões judiciais que o juiz permitiu a compensação, como, por exemplo, teve uma decisão no TJ de São Paulo que o pai falou, olha, excelência, eu não consigo pagar, eu tive a redução do meu salário, mas eu me comprometo a diferença passar no meu cartão de crédito, que aí eu auxilio e mantenho. Tivemos decisões também que os juízes decretaram que durante o período de pandemia estabelecido houve uma redução em decorrência da redução do salário. A gente sabe que, na prática, se a pensão é fixada sobre os rendimentos do trabalhador, se tiver uma redução, né, devido a uma situação atípica como a pandemia, obviamente vai ter a redução da pensão. Mas é aqueles casos que não é regulamentado pela carteira, pela CTPS. Então, existem alguns casos que é fixado sobre o salário mínimo. E nessas situações, o juiz também concedeu uma redução temporária. O que não pode é não pagar pensão. Isso daí não justifica, não tem possibilidade, não existe pandemia alguma que vá afastar o direito daquela criança de receber os alimentos. Então, é claro que sobre a questão da execução dos alimentos, ela ficou comprometida também, porque devido à pandemia, foi publicada uma lei que suspendeu, né, todos os atos, inclusive a prisão, né, do devedor de alimentos, até dia 30 de outubro. Então, até essa data, a gente não teve eficácia nos processos de execuções de alimentos, porque a medida coercitiva da prisão civil do devedor é um meio hábil para aquele que deve pagar a pensão. Se ela estava suspensa, ela não tinha sua eficiência, ela não era eficaz, mas parar de pagar, não tem como cogitar essa possibilidade, não. Tem que sempre pagar, independente da situação econômica, da situação que a pessoa vivencia. Tem alguns casos, eu gosto muito de tratar isso nos meus clientes, é uma cláusula de desemprego. Então, eu tive alguns clientes que me procuraram e que falou, doutor, eu fiquei desempregado. Como que vai funcionar essa cláusula de desemprego? Geralmente, com o consentimento, né, do juiz, do Ministério Público, é fixado um percentual menor sobre o salário mínimo, não sobre o salário, os rendimentos, né, daquele trabalhador, e assegura o direito daquela criança. Então, no período de desemprego que aconteceu durante a pandemia, infelizmente, né, muitas pessoas vieram a perder os seus trabalhos de carteira assinada, utilizaram essas cláusulas, né, do contrato. E aí o judiciário veio para poder dizer se estava certo ou não. Muitas mães, né, muitos pais recorreram ao judiciário porque o valor reduz muito, mas uma vez estabelecido e aceitado e o juiz homologado aquele acordo, ele tem validade. Então também funcionou dessa forma. Mas é bom também a gente comentar que o direito de família ele é muito peculiar. Cada situação é cada situação. Nós estamos aqui dando vários exemplos, né, situações vivenciadas por mim, pelo doutor José Geraldo, mas a gente tem que ver o caso concreto para melhor orientar e dizer, né, o que pode ser feito ou não. Muito legal. Gostei da observação dos dois, tanto da sua, doutora, quanto a do doutor Zé Geraldo. Primeiro, o que me causou perplexidade foi o seu cliente ter falado que ela não iria permitir a visita? Não iria permitir a visita em virtude da pandemia. Nossa, Deus. Como que faz, gente, nesses casos, meu Deus? Na verdade, ela alegou que morava com a mãe idosa e a mãe idosa era grupo de risco. Então, assim, é claro que existe, né? Existe uma certa justificativa para isso, mas só que isso não pode atrapalhar o direito. As pessoas não estão vendo a imagem. Sim, nós tivemos um problema aqui na transição da imagem, o pessoal está até comentando aqui durante a nossa live, mas nós tivemos um problema
mas para você que está acompanhando pelo nosso aplicativo, pelo site radio3vl.com e também pela FM, segue normalmente. Tivemos um breve problema, nós pedimos desculpas aí a você, ouvinte, mas em breve será regularizada essa situação aí. Obrigada, Túlio. Desculpa, Nada, doutor, ter te tranquilo. interrompido. Não, tranquilo. Não, eu só estava dizendo o seguinte, que nesse caso concreto que eu expus, a mãe da pessoa, né, a avó da criança, no caso, ela era grupo de risco. Por isso a justificativa da negativa de deixar o pai visitar o filho. Mas eu acredito, né, e o próprio judiciário entendeu isso também, que isso não é justificativa para retirar do pai o direito de ver o filho, nenhum filho ver o pai. Então, cabe às partes tomarem todos os cuidados sanitários para tentar equilibrar essa situação. Não é? Mas, como a senhora mesmo disse, cada caso é um caso, cada situação é uma, cada família tem um problema diferente, cada ação tem uma situação diferente. Inclusive, no escritório, a gente costuma falar o seguinte, que não tem como comparar uma ação de família com outra ação de família. Né? Cada um tem as suas peculiaridades. Aquilo que eu havia falado, nas ações de família são muito carregadas de sentimentos, emoções, ressentimentos, raiva, né? E cada advogado tentar trazer a paz para dentro do feito. Né? Por isso que eu sempre falo que o acordo é a melhor solução. Por mais que os dois percam, mas também os dois ganham com a paz, não é? Dentro do feito jurídico. Então, eu acho que isso é muito interessante. Só interrompendo, eu gostei muito da posição da doutora Juliana, quando ela fala, né, que quando é procurada para fazer o divórcio, a doutora tenta fazer uma reconciliação, né? Porque, na verdade, o advogado do futuro, né, vamos dizer assim, não é aquele que vai para o confronto, né? Mas é aquele que tenta uma mediação e uma conciliação entre as partes. Não é isso? Isso. Eu acho que a conciliação é importante em todos os feitos que existem na justiça. Né? Advogado muito combativo, que briga demais, eu acho que isso aí traz desarmonia na audiência e todo mundo perde. Né? É claro que eu respeito a postura dos colegas, mas na minha opinião, ser muito combativo traz prejuízo para o nosso cliente. Né? Pode falar, doutora Cécia, qual que é a posição da senhora, doutora Juliana? Então, como eu já mencionei, eu também penso da mesma forma, né? Principalmente no âmbito do direito de família, é essencial que a gente tenha essa mediação, que a gente tenha esse autocontrole, porque, como o doutor mencionou, as partes vêm muito carregadas de sentimentos. Então, os advogados, eles precisam ter essa cautela e esse cuidado, né, em mediar o que for possível para tentar resolver de uma melhor forma. É claro que as pessoas vêm muito com aquele pensamento, mas se eu fizer um acordo, eu vou estar cedendo, eu vou perder. Não, não vai perder. Muito pelo contrário, você vai ganhar, né? Ganhar a sua paz interior, que eu acho que é o principal. E se tratando de crianças, né? Que sempre envolve o interesse da criança, aquele filho, aquela filha, ela não tem culpa das desavenças, né, do término do relacionamento, dos pais ou da família propriamente dita. Então, assim, é essencial. Eu corroboro com as palavras do doutor, eu também sempre penso na possibilidade do acordo, independente da área, eu sempre priorizo, e quando não é possível, a gente vai dar sequência, né, nos atos, mas também respeitando, como o doutor colocou, a posição de cada profissional. Claro. Doutora, nós já estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria de deixar um novo convite para você, para que a gente possa discutir aqui um assunto que nós não discutimos ainda, mas que é muito demandado, que é a questão das sucessões. É um assunto muito complexo, até nós, advogados, temos certa dificuldade em relação à questão das sucessões, e as pessoas têm muita dificuldade de entender. Então, eu gostaria já de deixar um convite no ar, a senhora discutir conosco aqui, conversar um pouquinho sobre a questão das sucessões, depois a Giovana vai entrar em contato de novo com você para marcarmos uma data, tá bom? Mas já fica o convite, agradeço enormemente sua presença, é uma honra tê-lo aqui conosco,
E fica lançado o convite e também desejo uma ótima noite aos nossos ouvintes, nossos internautas, a doutora Isabela, o Túlio e em especial a senhora. Bom? Obrigada pelo convite, pelo espaço. É sempre muito bom levar informação. Convite feito, convite aceito. Realmente é uma área que, como o doutor mesmo mencionou, tem muitas dúvidas, né, no direito de sucessões, e eu acho que a gente vai poder esclarecer muito para os ouvintes e até mesmo para os nossos colegas também, que não militam, né, 100% na área do direito de família e sucessões. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, doutora Juliana, muito obrigada, doutor José Geraldo, obrigada, Túlio, obrigada a todos os nossos ouvintes pela participação. Perfeito. Nós conseguimos restabelecer no finalzinho, que é os 46 minutos da etapa final de jogo, a imagem que, mais uma vez, a gente pede desculpas aí pela falha e agradecendo também a Juliana Gomes pela participação, a doutora Isabela Gonçalves, doutor José Geraldo e as participações aqui também. O Fabiano Mendes falou, cadê a imagem? Cadê a imagem? Ficou louco aqui, viu? Tava gostando muito do tema. A Débora Algolini também participando, o Michael Leleu também acompanhando a programação. E também aqui pela 87,5 FM, a Sandra Silva também gostou muito do tema. Obrigada a todos os participantes que interagiram. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Na sequência, hoje às 9 da noite tem mais uma edição do programa Enjambá. Daqui a pouco estamos de volta. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais,